De- O cara ganhou um bully. Tinha um dragão dentro que realizava 3 desejos. Só que ele vai perceber que não é tão resolver seus problemas. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luiz e hoje capturaremos a história desse filme aí. Então prepare-se, é hora do weekend. Em uma sala de aula, um garoto tinha que fazer o trabalho. Só que em vez disso, ele desenhou um dragão. E e uma garota também desenhou um dragão no meio da aula. Então parecia que eles eram gêmeos, porque eles desenharam o mesmo dragão. Só que como ele não tinha ninguém para buscar, só sua mãe, a garota deu um bolinho na fuça do garoto. E ela se apresentou como Uriná e ele Jim. E ela disse que sua mãe morreu, mas ela se divertia muito com seu amigo. E outro dia ela criou uma pipa, dragão. Eles iriam soltar e ir para telhado. E eles juraram que seriam amigos para sempre, ano após ano. Só que aí, um dia, ela teve que ir embora junto com seu pai. Então ela foi lá para se despedir. Então aí ela ficou muito triste. Só que há alguns anos cresceu uma cidade. E quem cresceu foi Jim. Então, ele era entregador. Então, ele voltou para casa. Entregando encomendas. Ele chegou em casa. E quando ele foi entregar, o pedido, ele encontrou uma casa toda destruída, só com uma porta. Então ele bateu na porta. Quando ele viu, ele foi passar pela lateral e encontrou um velho que tocava um ukulele, vou chamar disso. E aí, ele ia entregar o pedido. Só que o cara continuou tocando, olhando pra ele. Depois deu um bully pra ele. Então, entregando a encomenda, ele ficou com o bully. Então, de ver num terno, queria levar aqui. Só que era muito caro. Decidiu na loja mais barata para pegar o terno. Aí todo mundo gostava dele. Só que sua mãe estava brava. Então, sua mãe estava irritada. E começou a bater no garoto. E aí, quando ela entrou de casa, ela tá animado, não esperou 2 vezes, subiu no negócio. Então, ele viu o rosto da menina no painel. Só que aí, o terno dele começou a desmanchar. E a calça dele foi rasgada. Então ele vendo que o bully estava se mexendo e saiu um dragão de lá de dentro. E ele falou que era um mestre que realizava 3 desejos. E ele falou que tudo poderia dar pra ele. E o jovem ficou admirado e não achou isso verdade. Então o cara, ele me falou que
Se ele quisesse qualquer coisa, ele poderia pedir. Se ele quisesse uma armadura ou ficar bombado, poderia querer. Se ele quisesse uma carruagem, ele poderia querer pernas de girafa e asas. Então agora ele acreditou. Então ele falou que era mestre. Pô. Ele tinha que atender 10 mestres. E ele teve que ficar naquele bullying até alguém conseguir paralisar 3 desejos para ele ir pro céu. Céu espiritual. Então agora eles teriam que ir atrás. Esses caras teriam do bullying, que era muito importante. Só que eles perceberam que o bullying estava com um garoto. Então o Long explica que só ele pode. Então ele foge. Então ele deseja que tem chutes de karatê. Então ele começa golpes de karatê para proteger o bully. Inteligente de todos os ataques. E um negócio é chute de karatê. E dá jeito em todos. Até naquele cara. Então ele foge. Então ele consegue fugir. E de manhã acorda com sua mãe. Então sua mãe queria sair. Ele perguntou onde ela ia. Então o garoto decidiu chamar o Long para pedir mais um desejo. E ele queria. Só que eles precisariam ir até para fazer o desejo. Então o Long decide chamar um táxi. E o Long acaba pegando dinheiro. Então o Long vai pedir um táxi. Só que aí demora demais. E o Long desiste e vai até voando. Então o Mogo explica que tem 3 regras. Que não pode, ele não controla amor e também não pode matar ninguém. Só que aí ele falou que queria sua amiga de volta. Então o mago explica que ele quer fazer isso para uma menina. Então ele começa a explicar a sua história. Só que o Long fica sem paciência e pergunta qual é o seu desejo. Ele falou que queria ser um rei com um terno estiloso para ele entrar na festa. E quando ele se transforma, ele transforma uma coisa errada. Ele pede para ser um desejo em 24 horas. Então, ele pede um terno, um relógio e um carro. E o Long virou uma pessoa para ser um motorista. E o cara ainda atrás do bully. Ele quer ir atrás daquele garoto. Então ele chegando lá na festa, todos admirados. E ele viu sua amiga. Então ele lá para ver ela.
Só que ela estava muito ocupada. Mas se o senhor conseguir me dar a nota 9 na terceira pergunta, eu ficaria muito agradecida. Mas ela estava reconhecendo ele. Não. Então, eles continuaram. E o Long bebendo uma bebida. Ele falou que isso não era. Só como eu estava com o Jim acaba indo salvar o dia. E começa a mostrar os seus golpes. Então a garota vai até uma sala. E o Long que estava ali deu um beijo numa senhora. Ele começa a se transformar num dragão. Só que ele bebe água da privada. E ele encontra a Nina e começa a falar coisas com ela. E ela falou que estava tentando o máximo fazer esse dia ser perfeito. Então, ele levanta a Nina para eles conversar. Só que quem chega é seu pai, falando que ele teria amanhã. Então o pai dela percebe que tem alguém na sala junto com ela. Então ele aceita que sua filha vai. Ele aceita que ele vai no jantar. Então ele aceita e eles esperariam por ele amanhã. E ele estava muito feliz. Então o longista. Então ele falou que as 24 horas não acabariam ainda. Então amanhã ele iria no jantar e o longa gostaria de 3 desejos para voltar para o céu. Quer dizer que servi 10 mestres. Ele é o último mestre. Então o pai dela vê que os negócios estão despencando. Ele fica muito preocupado com isso. Então cara ainda está atrás do bully. Só que a fatura aqui, ela tá cobrando o valor do antigo plano, mas o proporcional, que são os dias utilizados Tirar o no novo terno. plano. Então por isso que veio a fatura deste valor. A fatura em E ele si, percebe que ele ela está foi muito cobrada no mês estranho. anterior. No caso aqui tá cobrando o valor do Então antigo plano, é que a só mãe já tinha dele. utilizado, Hum, mais o proporcional do Enquanto ele novo está indo. plano que a senhora utilizou. Não está cobrando nada que a senhora não utilizou. Tem Está cobrando que a senhora utilizou e um somente na negócio. próxima Ele fatura chega lá, que vai vir o valor de R$ encontra a Nina. 79,99, que é só o novo plano. Então, Isso mesmo. Está então cobrando o eles valor começam anterior, que é o plano antigo da a senhora, sentar. mais os dias utilizados que a E senhora aí? utilizou o novo plano. A Nina acha ele muito estranho. No caso, a Ela partir de fica abril, brava. viria o valor do plano. No caso, o valor do plano ele vai vir em abril. Só o valor do plano. Só Eu que só aí esqueceu de os falar caras principal chegam lá, em relação a essa fatura, que no caso é o terror cobrado. atrás do É bullying. cobrado o valor do antigo plano mais o proporcional do novo plano. Eles começam a correr, deslizando na escada. Só que eles estavam num beco sem saída. Eles decidiram entrar No caso, a gente dentro não de um consegue fazer dragão, esse procedimento, que é uma que era o aceitação que a Long. senhora fez. Aí, no caso aqui, Então eles eu veem orientei que assim, o ó, cara essa fatura,
Tá lá, o Jin decide atacá-lo. dos dois planos. Mas a próxima Então, fatura, ela já vem em valor que foi acordado para se eles pagar. vão Eu tô embora. vendo aqui que é R$ 69,99. Então, eles tentam voar. E funciona. Então eles tentam também. Só que eles acabam caindo. O Jin só que aí, as 24 horas acabaram. Então, ela percebe que ele é o Jin. E eles por ter encontrado. E ela percebe que a casa dele é por aqui. Tu não vê que ela é a Lina. E essa multa ela tá com um valor muito alto. Então eles vão até o telhado A gente consegue para aqui a conversar. para eles verificarem por qual motivo não Só está que aí, funcionando. Mas o plano o desse pai dela liga. ele é fidelizado. Então ela teve que ir. O valor da fidelização ela tá bem alto. Tá mais de Então, R$ 1.000. eles se despedem. Aí fica o critério da E o senhora. Long chega e não diz desejo. Só que aí ele, que irritado, logo para ele fazer o desejo para ir para o seu templo, idiota. Então ele diz que antes de realizar seu desejo, ele teria que mostrar uma coisa. Deveria ter passado a informação para o senhor. Porque o procedimento em si é esse. E no caso a cobrança ela é devida. Mas no caso deveria ter sido passado a informação através do atendente. Então, o Long, que era humano, ele era o mestre. Só que depois ele um dragão de desejos. Que ele tá passando mal. Quando ele foi até os céus, o cara lá buniu ele, virando um dragão de desejos para servir 10 mestres. Quem achasse o bullying nessa areia? Ficou muito triste. E o Long falou que se ele quisesse realizar desejo. Só que aqueles caras chegaram e o pai da Lina também para conseguir o bullying novamente. E eles estavam brigando pelo bullying. Mas o Jin com seus movimentos, ele quase cai. Mas ele caiu. E o pai da Lina foi caído pelo cara que ele deu bullying. Então, ele rezou que na mão de ouro, que tudo que ele tocasse virava ouro. Então, a Lina ficou muito triste de que o seu pai caiu. E o Jin decidiu ir atrás do bully. E com esse toque ele poderia transformar tudo em ouro. E ele, todos desejam uma coisa. Então, eles caem no lago. E como o carro vira ouro, eles conseguem pegar o bully. Só que ele não poderia desejar. Só quem tivesse a posse ao bully. Então ele tenta transformar ele em dragão. Ele em estátua. Só que quem vira estátua é o Long. E eles caem no mar. E o próprio cara usa o toque e se transforma numa estátua. E é destruído. Então Jin tenta subir a estátua. Só não tem jeito. E o Long quando... E o Jin fica bravo. E o Long está no céu. E o mestre falou que ele já poderia entrar no céu. Só que
o Long era isso tudo que ele queria. Só que aí ele ficou. Porque ele não realizou o desejo do Jim. Então ele desceu lá na Terra para realizar o último desejo dele. Ele realizou que o pai dela voltasse à vida. E a Nina foi até a casa do Jim. O Jim ficou muito feliz. E eles eram felizes. E criaram uma loja onde eles tinha lamen. E a Nina. Só que aí ele encontrou outro bully. Um bully de chá. E ele viu que o Long estava lá dentro. Então, ele deu um abraço, voltou para o bully e me deixou na carroça de alguém. Então ele queria ir por céu. Então, colocou isso numa carroça. E aí, galera, se vocês gostaram disso, até o próximo vídeo aqui no canal. Até lá!